As duas naturezas não se misturam, elas não se confundem e elas não se separam. E tem coisas que na Bíblia é atribuída a uma e é atribuída a outra, na mesma pessoa. Então Jesus pode genuinamente, dessa perspectiva, ele está lá no meio da multidão, e chega uma mulher e toca nele, e fica curado na hora. Certo. Aí Jesus se volta e diz, quem me tocou? Então, a natureza de Deus curou aquela mulher sem que a natureza humana dele tivesse... Não, eu sei o que você vai dizer, sei que a natureza humana soubesse... Não, porque elas são inseparadas, lembra que eu disse? Elas são inseparadas. Mas quem me tocou? Pois é, porque ele é verdadeiramente homem. Ele não tem onisciência. Ele tem porque ele é verdadeiramente Deus. Eu já não entendi. Pois é, meu filho. Você lembra do mistério que a gente estava conversando aqui, da soberania de Deus? Sim. Então, tem algumas coisas... Só nesse caso. Tocou e foi curado. Foi curado. Isso. E ele disse, quem me tocou? Isso. Ele curou, porque ele é Deus. Isso. E ao mesmo tempo, ele se surpreende com isso. Né? Nossa, vai entender. Quer ver outra? Mais adiante, quando ele prega um sermão para os discípulos dele, que é chamado Sermão do Monte das Oliveiras, ou Sermão Escatológico, que é o nome mais conhecido, em que ele narra, ele diz o que é que vai acontecer, inclusive com uma precisão extraordinária. O que é que vai acontecer com a humanidade antes dele voltar. Capítulo 13 do livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Aí, ele diz que ele termina dizendo que ele vai voltar. E ele diz, sobre aquele dia e hora em que eu vou voltar, eu não sei quando eu vou voltar. Só quem sabe é o Pai e os anjos, mas eu não sei. Então ele disse ali, eu disse porque ele não sabia. Agora, a resposta que a gente dá é que enquanto ele estava aqui, ele estava no que a gente chama de estado de humilhação. Não é que ele abriu mão de ser Deus. É que ele, ao adquirir uma natureza humana, trouxe com ela as suas limitações. Perfeito, entendi. As limitações da carne. Isso. Não cabia... Era impossível caber nesse corpo humano e ele se manifestava de vez em quando de algumas formas. Então dormia, quer ver uma pergunta que é difícil você responder. Quem é que morreu na cruz? Se ele é Deus, Deus morre? Não. Mas ele morreu verdadeiramente. Então essa é uma pergunta para a qual a gente não tem resposta e que se encaixa naquela mesma categoria que nós conversamos no início. Tem coisas no cristianismo que são consideradas mistério. Por exemplo, ele tinha fome. Ele precisava dormir. Tanto que ele foi tentado no deserto por conta disso. Mas se ele fosse usar os poderes de Deus, não precisa dormir, não precisa comer, não precisa de nada. Ele era verdadeiro homem como você. Aí a gente volta a questão do mistério. Exato. A questão do se puder afastar esse cálice. Exatamente. Naquele momento, se a gente pudesse dizer isso sem separar do lado divino, mas ali no lado humano, Jesus humano, a pessoa, apesar de que o Jesus não existe Jesus humano, ele é humano e divino ao mesmo tempo. Difícil falar. Então, Jesus sendo homem, naquele momento, ele sentindo pressentindo o sofrimento que ele ia, antevendo o que ele ia passar. Porque ele é Deus, ele sabia já o que ia passar. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O cálice era a morte na cruz. Então, como homem, genuíno, verdadeiro, legítimo, 100%, não é 50% homem e 50% Deus, é 100% Deus e 100% homem. Mas é bonito demais, né? Mas porque é aquilo que eu disse, nós estamos lidando com um Deus que é totalmente outro. Ele consegue se fazer um de nós sem deixar de ser Deus e sem deixar de ser homem. Outro mistério, a Trindade. Não é três deuses. Então tem algumas coisas no cristianismo que os cristãos históricos eles preferem dizer, eu não sei. A Trindade é bíblica ou é uma coisa que veio depois? Não. Depende do que você quer dizer com bíblicas. Na Bíblia não tem alguma coisa que justifique isso? Sim. Tem, claro. Você não tem a palavra Trindade na Bíblia. Exato. Mas você encontra passagens que dizem que existe só um Deus, um único Deus, Criador dos céus e da terra, um Deus só. E ao mesmo tempo você encontra três pessoas na Bíblia que são dirigidas, ou que as pessoas se dirigem a ela, ou o texto se dirige a ela como sendo Deus. Então Jesus é tratado como Deus. O Espírito Santo é tratado como Deus. Um episódio, por exemplo, lá em Atos, no capítulo 5, quando Ananias e Safira, eles tentam enganar o apóstolo Pedro, numa questão financeira lá, o Pedro, por inspiração, revelação de Deus, descobre a trama e diz, por que vocês estão mentindo ao Espírito Santo? Vocês estão mentindo a um homem, mas vocês mentiram a Deus. Então é evidente que na cabeça de Pedro, o Espírito Santo é Deus. Mais conhecido, Jesus disse, vão por todo mundo, batizem as pessoas que creem em mim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, seria
no mínimo blasfêmia você colocar o Espírito Santo e o Filho ao lado de Deus, se eles não fossem da mesma categoria, né, da mesma natureza. Várias outras passagens, 1 Coríntios capítulo 12, quando Paulo fala lá dos dons espirituais, ele fala do Cristo que é o Senhor, fala de Deus o Pai, fala do Espírito Santo. No início da carta aos Efésios, capítulo 1, o que é que Deus fez? Deus planejou tudo, depois ele fala do Filho que executou tudo, depois do Espírito Santo que aplica tudo. É muito bonito, tem muitas passagens que a gente chama trinitárias. Agora, o nome Trindade, ele foi elaborado posteriormente, para poder se referir a esse conceito, né? Mas também deu polêmica no início da história da igreja cristã, mas finalmente eles chegaram a esse consenso. E na Bíblia, entre Velho Testamento